Meus irmãos, nós estamos entrando em uma semana gloriosa. Hoje é a nossa celebração da Santa Ceia. Nós tivemos algumas semanas ministrando sobre, por nossa família, um propósito, né? Aprendemos muito com a vida de Jó, mas nós vamos entrar em uma semana gloriosa, onde nós estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, a explosão de Atos. Nós vamos começar durante 7 semanas, nós vamos estudar. Durante os 7 dias da semana, você vai receber um material para que você estude, para que você se aprofunde, para que o Espírito Santo, irmão, possa causar uma revolução em nossas vidas. Então, durante os 7 dias, você vai estar recebendo um devocional, a qual você vai estar estudando. Cada semana, conforme o tema, as células terão exercícios espirituais para cumprir. E o encontro com o amor de Deus será no término das 7 semanas, entre dia 19 e dia 20 do 7. Amém? Eu quero estar orando também, irmãos, para nós colocarmos um alvo de pessoas para nós apresentarmos neste encontro, não é? Nós estamos levando o maior número de pessoas para este encontro em nome de Jesus. Nós vamos estar estudando e Deus, Ele nos dará uma direção em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero apresentar o seu Manuel Araújo. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmão Cosme, irmã Regiane. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nós vamos estar lendo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 4. Atos 2, do 1 ao 4. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Podemos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. É bem verdade, irmãos, que por esses dias nós vamos estar nos aprofundando mais no livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós ouvimos falar em explosão de Atos, é porque o Senhor, Ele nos deu o poder. E quando a Bíblia se refere sobre poder, se refere a dunamis, ou seja, explosão. Atos é um livro de poder. Atos é um livro que retrata a explosão da igreja primitiva. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos o início da igreja. Quando nós olhamos para os relatos de Lucas, porque Lucas, ele menciona tanto o Evangelho de Lucas como o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Sabe, nós temos
Bíblia, nós temos uma Bíblia, seria o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que como que eu posso dizer? É um livro que é uma pequena Bíblia dentro da Bíblia. Porque quando Lucas, ele escreve o Atos dos Apóstolos, ele envia a um homem chamado Teófilo. Esse Teófilo, não tem como saber quem era, mas era alguém proeminente. Era alguém proeminente da igreja, era alguém que tinha uma autoridade, que exercia uma autoridade espiritual. E Lucas, ele estava fazendo um relato, porque Lucas, ele acompanhava o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos as narrativas dos Atos dos Apóstolos, que narra o princípio da igreja, você vai ver no Evangelho de Lucas, ele narrando sobre a morte, sobre o nascimento, sobre a crucificação de Jesus, sobre a sua ascensão ao céu. Mas quando ele escreve o Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando ele descreve a narrativa do escrito bíblico, ele narra Jesus sendo assunto ao céu. E quando Jesus está sendo assunto ao céu, Jesus diz para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então ele também relata a expectação dos apóstolos, dizendo: Senhor, quando o Senhor restaurará o reino a Israel? Jesus diz: olha, não compete a vocês saber os dias ou a data a qual o Pai estabeleceu pelo seu poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Era uma promessa de Jesus para os seus discípulos, por quê? Porque primeiro o Evangelho seria pregado na capital, Jerusalém. De Jerusalém seria pregado na Judeia para os judeus, e depois para os samaritanos, e depois o Evangelho, irmão, invadiria todo o planeta Terra, os 4 cantos do universo, como ele escreveu no Evangelho de São Mateus, e também narrado por Lucas, que depois que o Evangelho fosse pregado nos 4 cantos da terra, veria de haver o fim. Quando nós olhamos para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos a promessa de Jesus sendo derramada sobre os seus discípulos. A Bíblia diz que eles foram para Jerusalém, e ali eles se reuniram no cenáculo, e durante 10 dias aqueles homens se reuniram naquele lugar. Eles oravam e eles aguardavam, eles oravam e esperavam, eles oravam e perseveravam. Agora preste atenção, havia mais de 500 discípulos reunidos naquele cenáculo, mas preste atenção, o tempo de espera capacita as pessoas a receber aquilo que o Senhor lhes prometeu. Por quê? Porque às vezes Deus nos promete uma coisa, mas a ansiedade, a espera, o tempo da demora nos faz desistir de aguardar o tempo de Deus, e por não ter paciência de esperar o tempo de Deus, nós queremos fazer e agir no nosso tempo. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus estabeleceu o seu tempo. O que Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, o tempo foi Deus que estabeleceu. Ele estabeleceu e pronto, mas vocês serão revestidos do poder do Espírito, e debaixo do poder do Espírito Santo vocês farão proeza. Igreja, é preciso nós entendermos que nós só faremos proeza revestido do sobrenatural. A igreja de Jesus só vai causar um estrago no reino do diabo, irmão, se for revestido do poder e da unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no cenáculo, quando de repente eles
mas como? Ou seja, não era um som de um vento impetuoso, mas era um barulho como se fosse. Então, uns começaram a olhar para os outros e via que por suas cabeças haviam línguas repartidas como que de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. O poder do Espírito Santo, irmão, ele vem sobre os fracos para fazê-los fortes. Ele vem sobre aqueles que não têm expectativa para que ele cresça. Aleluia! Preste atenção uma coisa, por muito tempo, irmão, nós aprendemos que o diabo gostava de sujeira e que Jesus gostava de limpeza, mas é o contrário. Jesus gosta de sujeira e o diabo gosta do que está limpo. Por quê, pastor? Porque aquilo que está limpo o diabo quer sujar. Você se lembra de Adão e Eva lá no paraíso? Eu pergunto para você, eles estavam sujos ou estavam limpos? Eles estavam limpos. Por ele estar limpo, eles atraíram os olhos do diabo, que os sujaram, trouxeram pecado. Mas para a glória do Senhor, irmão, Jesus pega aquilo que está sujo, aquilo que não presta, aquilo que ninguém dá valor, e dá um banho do Espírito Santo e torna aquela pessoa suja mais salvo do que a neve. Isaías 1,16, ele diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, o Senhor os tornará branco como a mais branca lã. Ainda que os vossos pecados sejam escuros como a escarlata, o Senhor os tornará mais alvo do que a neve. Se disseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Veja que Deus sempre tem o melhor para a sua igreja, mas vamos decorrer porque a Atos dos Apóstolos é muito longo. A Bíblia diz que no capítulo 2 os discípulos são cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, e pelo menos em 12 línguas diferentes, de 12 países, eles começam a falar e chamar a atenção das pessoas nativas daqueles lugares, que se admiraram com a ousadia, com a maneira que eles falavam. Ora, você 9 horas da manhã, todos pensavam que eles estariam bêbados, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro agora cheio de ousadia, ele pula para fora e diz: ei, varão, o que vocês estão vendo não é moço, não é vinho, até porque são 9 horas da manhã, mas o que vocês estão vendo aqui é o que o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28, ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos terão sonho, e derramarei do meu Espírito sobre o servo e sobre a serva. Ei, diferente dos testemunhos de Jeová, que acredita que o Espírito Santo foi só naquela época, foi só para aqueles discípulos, mas o próprio Pedro, cheio do Espírito Santo, está dizendo: olha, é para vocês, é para os vossos filhos, é para os vossos jovens, é para os vossos velhos, e é para os servos e para as servas. E eu pergunto para a igreja: tem alguém aqui que serve ao Senhor nesta noite? Eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam a Jesus de Nazaré, e naquele dia 4.000 almas levantaram a mão para o Senhor Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus. O livro de Atos começa a narrar, irmãos, sobre a vida de Pedro. Você começa a prestar atenção que agora o foco é Pedro. Pedro toma a frente, cheio de autoridade, cheio de poder, pregando a palavra, instruindo o povo judeu. E então Pedro começa a ministrar para aquele povo. No outro dia Pedro faz uma pregação e mais de 3.000 almas aceitam Jesus também. É o início de uma igreja poderosa, aonde no capítulo 2, verso 42, a Bíblia diz que aqueles que se convertiam, eles tinham tudo em comum.
na comunhão, no partir do pão, nas orações, de casa em casa. Eles comiam junto, com alegria, com singeleza de coração. Irmã Esther ia caindo na graça de Deus e do povo, e o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Ei, irmão, sabe qual é a plenitude de uma igreja? A plenitude de uma igreja é todos os dias ter salvação. Sabe qual é a plenitude de uma célula? É todos os dias ter salvação. Nós vamos viver esta explosão sobre a nossa igreja, sobre a nossa célula, sobre as nossas casas de paz. E se você crê, diga: eu também viverei. Nós olhamos para a igreja do Senhor, e agora o foco ainda era Pedro. No capítulo 3, Pedro vai para o templo a fim de orar, porque crente que quer viver uma explosão, ele precisa amar a oração. Então Pedro e João vai para o templo para a oração, quando de repente eles vê um coxo, um paralítico, um aleijado. Eu quero profetizar na tua vida que o Espírito Santo virá por esses dias sobre a tua vida, e você vai viver milagres extraordinários. Paralítico está à beira do templo, quando ele vê Pedro e João vindo e pensando em receber algo de valor, eles dizem: Senhor, nos dê uma esmola. A Bíblia diz que Pedro e João, findam os olhos dele e vendo que eles tinham fé, disse: homem, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A Bíblia diz que na mesma hora aquele homem deu um salto e começou a andar, e ele glorificava a Deus. Mas no capítulo 4, eles foram levados para o Sinédrio, e ali no Sinédrio eles são interrogados acerca do milagre que fizeram ao paralítico. Eles são instruídos a parar de falar em Jesus. Então eles olham, Pedro olha para aqueles homens e diz: Deus se é nisto, nós ouvimos a voz de homem do que a voz de Deus. A igreja crescia, irmãos, e agora de um reduto de 120 crentes, nós tínhamos ali mais de 10 mil crentes que se reuniam. Era uma comunhão tão grande que as pessoas vendiam aquilo que tinham, aleluia, e entregava no altar aos pés de Pedro. As pessoas vendiam as suas propriedades, entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. E no capítulo 5 nós vemos Ananias e Safira, irmão, querendo mentir para o Espírito Santo. Porque preste atenção, irmão, nós enganamos o homem. Você pode tentar enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Aqueles primeiros cristãos, irmão, eles morreram no altar, porque eles tentaram enganar, mentir. Eles ouviram a voz de Satanás, eles deram ouvido à voz do diabo. Ei, eu quero chamar a sua atenção. Guarde o seu coração daquilo que você ouve, daquilo que você escuta, porque hoje há muitas vozes falando, e a maioria dessas vozes, irmão, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra. E não se escandalize o que eu vou te falar agora, porque já tem muitas igrejas sendo, irmão, dirigidas por bruxos, pessoas que não largaram a bruxaria, mas estão usando o nome de Jesus Cristo para enriquecer, ganhar dinheiro através de revelações mentirosas, e tem atraído muita gente. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, olha a maior revelação aqui qual é? Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Oh, aleluia. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem anda na palavra do Senhor, irmão, não anda na escuridão. Quando nós olhamos para o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós vemos a instituição dos diáconos. Já imaginou, irmão, você ter um diácono como Filipe? Você já imaginou, irmão, você ter um diácono cheio do Espírito Santo como Estevão? No capítulo 6 tem a eleição do diácono, mas no capítulo 7, irmão, você vai ver
compilado da Bíblia Sagrada inteira por causa da pregação de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que no capítulo 7 ele está diante dos judeus, ele está sendo interrogado dentro do sinédrio acerca do reino de Deus e daquilo que ele pregava, e ele diz: olha, varão, eu sou israelita como vocês, o meu pai também era israelita. Lembra-se da promessa que ele fez a Abraão, de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó, de Jacó a José, e depois aos seus filhos, Benjamim. Você se lembra que o Senhor instituiu o povo de Israel, e que por causa da desobediência do povo, com a morte de Josué, cada um andou segundo a sua própria vontade, e aí Deus instituiu os juízes pregavam ao povo, corrigindo o povo, mas o povo se corrompia, então Deus levantava um juiz e depois outro juiz. Um juiz era bom e Deus era com o povo, mas depois morria o juiz e um juiz mau se levantava, então o povo clamou ao rei e rejeitou o Senhor. Então Deus deu um rei para um povo chamado Saul, então Deus rejeita Saul, mas levanta Davi e promete a Davi um reinado eterno, promete a Davi uma lâmpada que nunca se apagaria. Davi morre e vem Salomão, constrói o templo, restitui a adoração, mas ele não foi fiel. Então seu filho Roboão nasceu e Deus deu o reinado para Roboão, mas Roboão foi infiel também para com o Senhor, e porque ele foi infiel para o Senhor rasgou seu reino e Deus pôs tribos ao reino de Judá, e Samaria ficou 10 tribos. Então Jeroboão rasga o reino, e aí se levanta reis e mais reis, e não se comprometeram na sua fidelidade com o Senhor. Deus levantou profeta para instruir o povo, e depois deu 400 anos de silêncio, sem se comunicar com a terra. Então veio João Batista para preparar o caminho do Salvador e anunciar o arrependimento de pecado. Então veio o Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, luz para os gentios, mas os nossos pais os mataram, crucificaram no madeiro, mas ele ressuscitou e está à destra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A Bíblia diz que aqueles homens olham para a face de Estevão, mas agora Estevão já não tinha mais a face de um homem. Quando eles olhavam para a face de Estevão, eles olhavam e viam a face de um anjo. Aleluia! Presta atenção, irmãos. Aqueles que estão no pecado, aqueles que estão na vida errada, eles odeiam quem vive na vida certa. Sabe qual é o nome que você leva por fazer a vontade do Senhor? De religioso. Você leva o nome de fanático. Estevão estava ali, a sua face resplandecia como um anjo, semelhante à face de Moisés lá no deserto. E aqueles homens olham para Estevão, em vez deles glorificar a Deus e baixar sua guarda, cada um pega uma pedra, e a Bíblia diz que enquanto eles pegavam as suas pedras, havia um jovem chamado Saulo de Tarso, que consentiu também na morte de Estevão. Ele estava ali segurando as vestes daqueles homens que apedrejaram Estevão, mas enquanto Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão olha para o céu e vê o trono de Deus, Jesus assentado à sua direita. Ele olha para os seus algozes e olha para o céu e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Essa é a vida do verdadeiro cristão, irmão. Perdoar aquele que nos faz o mal. Eu entendo que Estevão, ele entendeu a mensagem do Evangelho. Estevão entendeu a mensagem de Jesus. Os seus algozes estavam tirando a sua vida, o apedrejando. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Você te lembra alguma coisa? Porque entenda uma coisa, irmão, nós dizemos que somos cristãos, e ser cristão é ser seguidor de Cristo. O que é ser
seguidor de Cristo é falar como Ele falou, é andar como Ele andou, é perdoar como Ele perdoou, e na hora da morte olhar para o céu e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. A Bíblia diz que agora Paulo, irmão, assume o controle, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, ele entendia de lei, então ele pega cartas para ir contra o povo em Jerusalém, para prender e para matar qualquer um que se intitulasse cristão ou seguidor de Cristo. Mas a Bíblia diz no capítulo 9 de Atos, que um certo dia Paulo estava se dirigindo para Damasco, montado no seu pocotó, até que de uma hora para outra, irmão, ele viu uma faixa de luz, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. Esse facho de luz, irmão, ele que resplandece na vida do pecador e muda a sua história, e muda a sua vida, aleluia. Nós olhamos para o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, no versículo de número 16, e a Bíblia dizia: aqueles que andavam no vale da sombra e da morte, sobre eles resplandeceu a luz, e os seus rostos não ficaram confundidos. Oh, aleluia! Paulo está lá em cima do seu cavalinho. Daqui a pouco, irmão, o Senhor Jesus só faz assim, ó, acende os dois olhos de fogo em cima de Paulo. Ei! Paulo tem a mesma visão que João teve na ilha de Patmos, irmãos. Que visão, pastor? Lembre-se o que eu falei, que Satanás gosta de coisa limpa, mas Jesus gosta de coisa suja. Só que o fogo do Senhor em coisa limpa não causa dano, mas o fogo do Senhor em coisa suja promove o estrago. Aleluia! A Bíblia diz que Paulo vai em cima do seu cavalo. Quando ele olha para o céu e os olhos de Jesus em cima dele, tchá! Na mesma hora, irmão, Paulo cai do cavalo e fica cego. A Bíblia diz que ele vai para uma rua chamada direita, enquanto do outro lado da cidade, numa rua chamada direita, havia um homem chamado Ananias. Cadê os Ananias de hoje? Aqueles que ouvem a voz de Deus? Cadê aqueles que ainda oram nos dias de hoje? Ananias estava orando e olha, daqui a pouco ele ouve uma voz: Ananias. Ora, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmãos, que coisa maravilhosa, porque o crente que ora, ele conhece a voz do seu Senhor. Só conhece a voz do seu Senhor quem tem intimidade com Ele. Tem alguém que tem intimidade com o Espírito Santo? Você tem intimidade com o Espírito Santo? Ei, você quer ter intimidade com Ele? Ananias, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vai até uma rua chamada direita, na casa de um certo Simão, porque lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está cego, mas ele está 3 dias jejuando, e num sonho ele viu que você chegava lá, colocava as mãos sobre ele, e a sua visão era restaurada. Aleluia! Oh, aleluia! Porque, irmão, 3 dias antes, ele recebeu a visão, que se não ia chegar lá, sabe por quê? Porque Deus sabe com quem ele pode contar. Deus sabe com quem ele pode contar, e Deus sabia que podia contar com ele. Ele olha para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor não vê quanto mal esse homem tem feito aos cristãos. Ele tem invadido casa, arrastado família, ele tem matado os fiéis, aqueles que testemunham sobre o Senhor. E aí o Senhor diz assim: ele vai lá naquela casa, porque esse é para mim vaso escolhido, e eu mostrarei para ele o quanto ele há de sofrer pelo meu evangelho. Tem cristão, irmão, que não quer sofrer, não quer pagar preço, não quer orar, não quer jejuar, não quer se
Porque em todo canto Deus tem esse irmão que está disposto a ir. Aquele homem está ali, ele vai, e ele chega, e ele diz: Paulo, o Senhor Jesus me mandou aqui para pregar para você, para te batizar e para você ser cheio do Espírito Santo. Paulo é batizado, irmão. E quando Paulo é batizado, há um temor no meio dos outros discípulos. Então Paulo, ele é recluso, e durante pelo menos 3 anos Paulo vai fabricar tenda e viver uma vida de fabricante de tenda para poder sobreviver. Os discípulos não confiavam nele, mas então chega para Barnabé: olha, tem um homem chamado Saulo de Tarso, que era perseguidor da igreja, mas agora ele prega com autoridade, com o poder do Espírito Santo. Quando ele prega, paralítico levanta. Quando ele prega, pessoas são curadas. Então Barnabé vai lá buscar Paulo. Sempre vai ter um Barnabé, irmão, para te instruir, para te dar direção. E Paulo, cheio do Espírito Santo agora, irmão, ele começa a trabalhar. A Bíblia diz que Paulo chega com Barnabé em Atos capítulo 14. Ele chega e ele começa a pregar o Evangelho. E então ele sai por causa da perseguição do judeu. Mas em Atos 14, Paulo está chegando na cidade e há um paralítico. E a Bíblia diz que ele olha para o paralítico e vendo fé no paralítico, ele manda o paralítico se levantar. As pessoas da cidade, quando vê aquele milagre, começam a exaltar e adorar Paulo, e chamava Paulo de Júpiter e Barnabé de Plutão, e dizia: fez-se os deuses semelhança de homem. Paulo olha para aquelas pessoas e diz: ei, varão, eu anuncio para vocês que nós somos homens igual a vocês, e anunciamos que se converta ao Deus que fez os céus e a terra. Só que quando eles ouvem aquela palavra, irmão Paulo, eles se atormentam. Sabe por quê? Porque Paulo não queria receber a glória. Se Paulo tivesse recebido a glória, eles tinham feito festa. Lembra que Satanás disse: olha, todo reino, toda a glória me darei se tu se prostrar e adorar? Jesus recusou. Paulo estava vivo, irmão, e rejeitou a adoração. E por ele rejeitar a adoração, irmão, ele é levado e apedrejado. Ele é apedrejado até eles pensar que ele estava morto e levar eles para fora da cidade. Paulo estava lá fora da cidade caído. Os outros discípulos chegam e começam a rodear Paulo, começam a rodear, achando que Paulo tinha morrido. Daqui a pouco Paulo se levanta, todo quebrado, irmão, e se coloca em pé, bate a poeira do corpo, e os discípulos dizem: não vai para essa cidade, porque você vai morrer. Existem 2 palavras: a palavra do homem e a palavra de Deus. A palavra do homem que mata, mas a palavra de Deus que promove. O Espírito Santo sopra no ouvido de Paulo e diz: Paulo, não temas, mas vai e anuncia o Evangelho com autoridade, porque eu tenho muitas almas nesta cidade. Paulo vai e ele prega o Evangelho, ele anuncia o reino de Deus, e muitas almas, irmãos, se convertem. Só que Paulo vai com Barnabé. Entende uma coisa: existem pessoas que vão com você até um certo ponto. Em outro ponto, irmão, você vai ter que se desvincular dela. Você vai ter que se separar dela. Você vai caminhar com a sua fé. Você vai caminhar, irmão, não com a fé dos outros, mas com a sua fé. Paulo está caminhando com João Marcos. E João Marcos, ele fica com medo por causa da perseguição, porque ele viu Paulo ser apedrejado até a morte, e ele diz: ei, vocês são, porque eu vou ficar por aqui mesmo. E então Paulo briga com João Marcos, e Barnabé, chateado, se separa de Paulo. E agora Paulo vai, irmão, para a sua segunda viagem missionária. Atos capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo chega na casa de uma judia de pai grego, e encontra um moço chamado Timóteo, e ele
começando a dizer: Paulo, na Ásia não. Então ele tenta ir para Betinha. Quando ele tenta entrar em Betinha, o Espírito de Jesus Cristo diz: ei, aí também não. Então Paulo vai dormir um sono, irmão. E enquanto ele está dormindo um sono, ele tem uma visão de um jovem que atravessa a Macedônia e diz: ei, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Nós precisamos, irmãos, ter um ouvido, audição espiritual aguçada. Sabe para quê? Para ouvir a voz do pecador, do miserável e do perdido, dizendo: ei, atravessa, vem até mim, me ajude, eu preciso de ajuda. Paulo, entendendo que era Deus que estava falando com ele, Paulo atravessa a Macedônia. Ele vai por algumas regiões circunvizinhas por ali, até que ele chega em Filipos. Quando Paulo chega em Filipos, a Bíblia diz no capítulo 16, versos 16, que havia uma moça ali que fazia adivinhação. Ei, irmão, esses adivinhão que tem dentro das igrejas hoje, nos dias de Paulo já existia também. E adivinhando, ele dava muito lucro aos seus senhores. Eu vejo a maioria desses pastores, irmão, adivinhando. Eu não digo profeta, porque quando você olha para os profetas e até mesmo para Jesus dizia: olha, as aves têm ninho, as raposas têm covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Esse dia eu estava vendo nessas igrejas de adivinhão, estão lotadas, estão cheias, estão abarrotadas. Eu vi um pastor chegando na igreja de Ferrari, e ele dizia assim: ei, você fala de mim porque eu ando de Ferrari. Qual é o carro do seu pastor? Porque se o seu pastor está chegando na igreja com um carro inferior, é sinal que algo está errado na vida deles. Só que presta atenção, irmão, esses homens se intitulam profeta. A igreja está fechando por falta de pagamento, mas eles não têm coragem de vender a Ferrari para pagar o aluguel da igreja. Eles não têm coragem de vender a Ferrari para ajudar os pastores que estão no campo. Os pastores no campo estão morrendo enquanto eles estão andando de Ferrari. Esse não é o evangelho de Jesus. A Bíblia diz que Paulo chega em Filipos, e então ele vai até o rio para orar. E quando ele chega no rio para orar, irmão, ele fazia aquele percurso e ele passava. E quando ele passava naquele caminho, as pessoas olhavam e diziam: ei, esse homem que passa aí anuncia as boas novas, eles são servos de Deus. Mas aquilo que é do Paulo olhou para aquele espírito maligno e disse: eu te repreendo, espírito maligno, em nome de Jesus Cristo. Ah, pastor, nós que estamos profetizando nas igrejas, é verdade. Ei, o que aquele espírito de adivinhação profetizou era mentira? Era mentira, sim ou não? Quem acha que era mentira, levante a mão. Glória a Deus. Era verdade, irmão. Paulo e Silas eram homens de Deus, mas aquilo não alegrou o coração de Paulo. Paulo sentiu repulsa e olhou para aquele demônio. Sabe por quê? Porque ele tinha discernimento espiritual. A igreja que não tiver discernimento espiritual, irmão, vai perecer neste mundo, vai ser enganada por Satanás. É por isso que você precisa, irmão, se dedicar ao ensino da palavra do Senhor. Quando Paulo chega na Bereia, ele olha e ele vê que os bereanos, eles eram diferentes. Sabe por quê? Porque enquanto eles estavam pregando, eles estavam verificando se o que estava sendo pregado era daquela mesma maneira. Eles confrontavam o pregador. Sexta-feira eu falei com o irmão Antônio: um abraço, irmão Antônio, eu amo a tua vida. Eu falei para ele: irmão, se o pregador dessa igreja não jogar fogo na igreja, é a igreja que joga fogo em cima dele e ele sai daqui todo afogueado. Igreja que examina a palavra, igreja que aceita, irmão, a palavra. A Bíblia diz que Paulo estava à beira do rio. Ei, escute você que lidera a célula. Paulo estava à beira do rio, irmão, e lá na beira do rio era um lugar de oração, porque segundo a tradição judaica, se você
sinagoga. Ele levantou 12 homens. Paulo estava à beira do rio, ele estava orando ali. E enquanto Paulo orava, irmã, a Bíblia diz que Deus abriu a visão de Lídia para que ela entendesse acerca da salvação em Jesus Cristo. Lídia foi até Paulo, aceitou Jesus, não só ela, mas toda a sua casa. Paulo não tinha paradeiro, mas agora Lídia olha para Paulo e diz: se o senhor acha que eu sou uma serva de Deus, o senhor se hospeda na minha casa. E a Bíblia diz que agora Paulo tinha uma moradia, agora ele tinha uma residência fixa na casa de Lídia, ele tinha liberdade para pregar o Evangelho. Mas quando Paulo está pregando o Evangelho, irmão, os homens daquela cidade que tinham lucro com a adivinha, começou a olhar que a sua fonte de lucro acabou, porque ela não adivinhava mais nada, e quando ela tentava adivinhar, ela errava. E então eles vão em cima de Paulo, prende Paulo, manda açoitar Paulo. Paulo está lá no cárcere, Paulo e Silas, com as suas costas dilaceradas, mas à meia-noite eles estavam louvando ao Senhor. Se você fosse abrir uma célula, irmão, e tomasse uma coça, você tinha coragem de perseverar? Porque hoje, irmão, qualquer coisinha é motivo, irmão, Davi, por crente desistir, por crente abandonar, por crente não querer falar mais. Ah, pastor, não vou mais para aquela célula não, porque o demônio manifestou. Paulo e Silas, com as suas costas dilaceradas, eles louvavam ao Senhor, até que a Bíblia diz, irmão, que aquele lugar tremeu, as cadeias começaram a abrir as portas, o guarda pega a espada para tirar a sua vida, e Paulo olha para ele e diz: ei, homem, não faça mal a você, porque todos nós aqui estamos. Escute. Nós temos a impressão que Paulo e Silas estavam amarrados no tronco, mas todas as cadeias se abriram. As cadeias que prendiam Paulo e Silas também se abriram. Paulo chega do lado de fora, olha, está as portas tudo abertas, mas o terror tinha caído sobre aqueles presos que ali estavam. Sabe por quê? Por causa da adoração verdadeira. A Bíblia diz que Deus está buscando, irmãos, verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar Deus em espírito e em verdade, irmão? A vida de Jó. Quando Deus deu tudo para ele. Quando Deus deu tudo para ele. Quando nós vimos a iniciação do livro de Jó, a Bíblia diz que havia um homem Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era o homem mais rico do Oriente. Ele era um homem reto, íntegro, que se desviava, que amava a Deus, se desviava do mal. No versículo 5, Satanás diz: tem Jó à toa, porque tudo que Jó quer o Senhor dá. Toca no que ele tem, e veremos se ele não vai blasfemar. Aí Deus diz: tudo que você tem é dele, tudo que Jó tem é dele, só não toca na vida dele. Aí Satanás, no capítulo 1, versos 10, Deus diz: tudo isso que eu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí ele diz: é fácil, porque tudo que Jó quer o Senhor dá. Além do mais, o Senhor fez uma cerca, de maneira que eu não posso tocar no que Jó tem. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê que Deus colocou uma cerca entre Jó e Satanás? Porque a Bíblia diz que Jó, ele acordava de madrugada. Quando seus filhos faziam banquete, ele se achegava até o altar, e ele dizia assim: eu vou sacrificar, eu vou santificar os meus filhos, porque pode ser que eles blasfemaram contra o Senhor. Então Jó sacrificava continuamente. Eu quero dizer para você que vem no altar do Senhor, entrega a tua fé. Sabe por quê? Porque alguns atribulados, eles costumam dizer assim: tu entrega oferta na igreja
igreja, a tua vida como é que é? Tu entrega oferta na igreja, eu estou melhor do que você, pode estar melhor por fora. Mas por dentro, irmão, se bater um raio-x, está tudo estragado. Então Paulo agora está ali, irmãos. Homem, não te faça mal, porque todos nós estamos aqui. No versículo 30 do capítulo 16, aqueles homens dizem assim: Senhor, o que nós precisamos fazer para ser salvo? Veja, que agora Paulo não estava dizendo, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Não, eram as pessoas que estavam dizendo, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que naquela mesma noite, o centurião lavava os seus vergões, as suas feridas, levaram Paulo agora para dentro da sua casa, e então eles foram batizados, eles e toda a sua casa. O teu sofrimento, irmão, tem propósito. Agora você precisa entender o propósito de Deus para a tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que há um grande alvoroço na cidade. Aonde Paulo chegava havia um alvoroço. Então Paulo sai dali onde ele estava. E conforme Paulo ia andando, Paulo chega numa cidade. Então quando eles ouviram falar que Paulo estava na cidade, capítulo 17, versículo 6 do Atos dos Apóstolos, eles vão até a casa de Jasson e procurando Paulo e não encontrou Paulo. Então eles perguntam para Jasson, onde estão aqueles que revolucionaram o mundo? Onde estão aqueles, irmãos, que vão revolucionar esse lugar? Aonde eles estão? Eu posso ouvir um amém? Fala assim, eu sou revolucionador. Aonde eu chegar, eu vou mudar. É a realidade física, espiritual daquele lugar. Isso é revolução. Revolução é você causar uma mudança extraordinária. A Bíblia diz então que Paulo chega agora na Ásia. No capítulo 19, Paulo chega na Ásia, irmão. Só que agora, Paulo não chega sozinho, ou somente com Silas, ou somente com Timóteo, ou somente com Barnabé. Porque Paulo, onde ele chegava, ele abria uma igreja, ele chegava numa sinagoga e começava a pregar e a falar. Ei, sabe a diferença da sinagoga? Quando os judeus chegavam numa cidade que não tinha sinagoga, era preciso 12 homens para poder abrir uma sinagoga. Sabe por quê? Porque na sinagoga não só discorria acerca do reino espiritual, mas também era um ponto preeminente e político, onde as pessoas se juntavam para tratar também de negócios. E precisaria 12. Jesus veio, ele também comissionou 12, mas um dia Jesus estava junto com aqueles 12, e ele olha para os discípulos, e eu penso, porque a metade é pensamento meu, o resto é de Jesus. Jesus está olhando para os discípulos, imagino ele dizendo, ei, está vendo essa sinagoga? Não, Senhor, para abrir essa sinagoga precisa ter 12 discípulos, mas em verdade eu vos digo, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Às vezes você está lá naquela célula, só tem 2 ou 3, e você está dizendo, pastor, eu estou lá na célula sozinho quer, irmão? Jesus estava dizendo, olha, para abrir uma sinagoga precisa de 12, mas eu estou trazendo uma inovação sobre a igreja que eu estou criando, porque se eu estou criando a igreja, as regras agora é minha. Eu fiz uma nova e eterna aliança no meu sangue. Então a partir de hoje, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio dele. Ele está lá na tua célula, ele está lá no teu ponto de pregação, ele está lá na tua casa de paz. Quando você se reúne em oração, irmão, ele está lá presente contigo. A Bíblia diz
diz que Paulo chega, irmão, e havia uma sinagoga chamada Sinagoga de Tirano. Paulo chega naquela sinagoga e Paulo começa a discorrer acerca de Jesus Cristo e ensinar. E a Bíblia diz que muitos creram no Evangelho. E durante 2 anos Paulo começou a formar discípulo. A Bíblia diz que era um poder de Deus tão grande, irmão, que quando as pessoas, Atos 19:12, as pessoas iam atrás de Paulo, chegavam lá: Paulo está aqui. Por que você quer Paulo? Porque tem alguém ali endemoniado. Ei, Paulo não está aqui não, leva o avental dele. As pessoas corriam, chegavam no endemoniado, jogavam o avental de Paulo em cima, e na mesma hora o demônio saía, na mesma hora o enfermo era curado, na mesma hora que morria era ressuscitado, e o Evangelho não explodia na Ásia. Ei, Paulo está pregando na igreja dizendo: Coríntios, vocês têm andado na carne, mas eu tenho uma proposta para vocês. Que proposta é, Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando ele chega em Gálatas, irmão, porque a mesma carta de Corinto também era lida em Gálatas, porque circulava como circula hoje por todas as igrejas. Aí eu fico imaginando Paulo lendo, alguém lendo a carta que Paulo mandou, e dizendo assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gálatas 2:20. Aí o apóstolo Paulo se levanta e diz: ei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. A fama de Paulo corria, a ponto de haver um judeu chamado Seva. Aquele judeu, irmão, ele era exorcista, ele exorcizava demônio. Então havia 5 filhos de Seva que começou a olhar Paulo expulsar demônio. Então ele vinha andando na rua, via um moço endemoniado, eles olharam e disseram: demônio, o que é, maldito? Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, a qual Paulo prega. O demônio olha para ele e diz: eu bem sei quem é Jesus, e também bem sei quem é Paulo, mas tu quem és? E a Bíblia diz, irmão, que desceu a lenha. Sabe o que eu entendo? Para pregar o Evangelho é preciso você estar cheio de Jesus, é preciso você estar cheio do poder de Deus. Você não tem que ficar com medo dos demônios não, irmão. É os demônios que têm que ter medo de você. Você está na cela, usa autoridade. Lucas 10:19, eu que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e todo poder do diabo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Agora presta atenção. Existe uma coisa que está atacando as igrejas. Pergunte: pastor, o que é? Letargia espiritual. O que é isso, pastor? Eu vou te mostrar na Bíblia, irmão, o que é letargia espiritual. Sabe o que é letargia espiritual, Jonathan? É apostatar da fé. Está com Jesus, está dentro da igreja, mas está apostatado. O que é apostasia, irmão? É o que a igreja estava sentindo quando Jesus diz: ei, volta às práticas das primeiras obras, porque senão eu virei sobre ti e removerei o teu candeeiro. Quem que não tem candeeiro, irmão, demônio faz de gato e sapato. Porque igual ele estando dentro da igreja, ele não tem autoridade, nem sobre ele, nem sobre a casa dele, nem sobre a família dele. Um crente cheio do Espírito Santo é alguém cheio de poder, que muda a realidade da sua vida. Pastor, mas eu sou crente, meu marido não é crente. Só que o apóstolo Paulo disse, irmão, que a mulher crente, ela santifica o marido, e o marido crente santifica a mulher, porque se não fosse assim, os seus filhos também não eram santificados. Marcos 16:14, os discípulos
estão reunidos. Jesus já tinha aparecido, comido, bebido, jantado, almoçado, feito e acontecido com eles. Porque depois que ele morreu e ressuscitou, ele passou 40 dias. Os discípulos estavam reunidos ali, irmã. Aí Jesus chega. E a Bíblia diz, em Marcos 16, 14, que o Senhor Jesus aparece e lança na cara dos discípulos a incredulidade deles. Não foi só de Tomé, não. Foi de todos. Jesus lança na cara deles a incredulidade deles e a dureza de coração deles, porque eles não criam, ainda que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Aí Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado, e os sinais seguirão aqueles que crêem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber agora coisa mortífera não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E depois disso Jesus foi recebido no céu, e eles foram e anunciaram o evangelho, e o Senhor cooperava com ele. Eles pregavam e os milagres aconteciam. Eles pregavam e os milagres aconteciam. Ei, você quer ver milagre, irmão? Obedeça o evangelho. Sabe por que nós ouvimos tanto sobre Paulo? Porque Paulo obedeceu. Ei, Paulo não andou com Jesus. Paulo não atravessou lá na Galileia com Jesus. Paulo não subiu ao monte da transfiguração com Jesus. Paulo não andou sobre as águas. Paulo não era um dos 12. Mas ele revolucionou o mundo antigo. Sabe por quê? Porque ele creu. E quando ele, irmão, chegava na cidade, os profetas se levantavam. E o profeta, ele chega numa cidade, irmão, o profeta vai lá. Deixa eu ver se eu tiro aqui. O profeta vai lá, tira o cinturão. Vem cá, dona. O profeta chega, irmão, e o profeta chamado Ágabo, ele chega, põe as mãos aqui, Paulo. Ele pega o cinturão, amarra as mãos de Paulo com o seu próprio cinturão e diz assim: diz o Espírito Santo, eles vão prender as tuas mãos. Oh, aleluia! Sabe por quê, irmão? Porque Jesus disse: o evangelho ele vai começar em Jerusalém, depois ele vai ser pregado na Judeia, depois ele vai ser pregado também em Samaria e depois nos confins da terra. Ei, ele começou pregando, irmão, o evangelho. Quando você lê Atos dos Apóstolos, eles começaram pregando o evangelho em Jerusalém, mas Paulo terminou pregando o evangelho, sabe aonde? Em Roma. E quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque como está escrito, o justo ele viverá pela fé. Poder. O profeta se levanta e diz: olha, se você for para Jerusalém, eles vão te amarrar e eles vão te arrastar pelo meio da rua, você vai ser escarnecido e também vai ser morto. E Paulo olhar e dizer assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Sabe por quê? Por quê, Paulo? Porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Você está disposto a morrer, irmãos? Você está disposto a morrer? Porque Jesus falou: aquele que quiser viver
ele morrerá. Mas aquele que morrer por amor de mim, esse terá a vida eterna. Eu quero dizer para você, meu irmão, a unção do Espírito Santo sobre esta casa, a unção do Espírito Santo que se move sobre este lugar, e eu acredito que não é só eu que estou sentindo isso. Você está sentindo isso? Se você está sentindo isso, irmão, você ou sentado, ou se coloca em pé, ou da maneira que você está, porque
em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Os sinais serão os que creram, os sinais serão os que creram, os sinais serão os que creram. Aleluia! Aleluia, Espírito Santo de Deus! Oh, glória! Glória a Deus! Amém, Jesus? Eu quero dizer para você, irmão, Deus está neste lugar. Deus está nesta palavra. Amém, Jesus? Que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria nesta noite, com o nosso coração, pode encerrar lá em frente. Deus abençoe os irmãos que nos seguiram, que comentaram, que compartilharam. Compartilhe essa live para que outros tenham a oportunidade e receber a palavra de Deus como você tem recebido aí. Os irmãos lá da Paraíba, da Itália, dos Estados Unidos, aonde essa live tem chegado, que Deus abençoe a sua vida. Irmãs e servas que tem sempre compartilhado a nossa live, um abraço grande para você, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém?